Você já se perguntou quanto tempo leva para um coração cicatrizar depois de ser partido? Eu posso lhe dizer com precisão: não cicatriza. Não completamente. Aos 90 anos, carrego 2 fendas profundas que o tempo não conseguiu fechar. Apenas ensinou a conviver com elas. 2 abandonos que moldaram quem sou. O primeiro, quando eu mal sabia pronunciar direito o nome das coisas. O segundo, quando já tinha vivido o suficiente para acreditar que estava imune à traição. Ambos me partiram, mas nenhum me quebrou por completo. Dizem que o que não nos mata nos fortalece. Eu digo que o que não nos mata nos ensina a viver de outro jeito. Com as rachaduras expostas, como aqueles vasos japoneses consertados com ouro, Kintsugi me ensinou minha bisneta que estuda artes. As cicatrizes não somem, mas brilham quando aprendemos a iluminá-las. Se você me visse hoje, sentada nesta cadeira de balanço, com mãos enrugadas como casca de jabuticaba passada, talvez pensasse: é só mais uma velhinha contando histórias. Mas dentro de mim ainda vive aquela menina de 5 anos, com uma trouxinha de roupa e uma carta não lida, sentada na soleira da porta da tia Mundica, olhando a estrada de terra por onde meus pais desapareceram. E também vive a mulher de 63, observando pela janela de um asilo enquanto os filhos riam, celebrando a liberdade recém-adquirida às custas do meu teto. O que eles não sabiam, e esta é a parte que me faz sorrir ainda hoje, é que eu já tinha aprendido com o primeiro abandono. Eu já sabia que precisava ter um plano. E assim como aquela menina que fazia brotar até galho seco, eu havia plantado as sementes de algo que eles nunca imaginaram, nem em seus sonhos mais ousados. Esta história não é sobre vingança, embora alguns possam vê-la assim. É sobre justiça. Sobre como às vezes o universo traça círculos tão perfeitos que parecem desenhados pela mão de Deus. É sobre como, nos momentos mais escuros, podemos encontrar luzes inesperadas. E principalmente, é sobre como o amor verdadeiro sempre encontra um caminho, mesmo que tenha que pular uma geração para correr mais limpo. Então, se você tiver alguns minutos, deixe-me contar como uma idosa abandonada 2 vezes transformou sua dor em algo que nem ela mesma poderia prever. É uma história sobre traição, sim, mas também sobre redenção. Sobre fim, mas também sobre recomeços. Sobre lágrimas, mas também sobre risos na varanda com cheiro de café fresco, cercada por aqueles que realmente importam. Nasci em 1935, em um daqueles lugarejos sem nome próprio, que o povo chamava de Barra, perto de Itu, no interior de São Paulo. Era um tempo em que se media a riqueza de um homem pelo tamanho da sua colheita e a de uma mulher pelo número de filhos que conseguia criar. Meus pais não eram ricos em nenhum sentido. Papai trabalhava como peão em várias fazendas. Mamãe lavava roupa no rio. Éramos pobres. Mas até meus 5 anos, nunca me faltou um prato de angu com frango ou um colo para me aconchegar quando a chuva batia forte no telhado de sapé. Lembro-me dos cheiros daquela época. O sabão de cinzas que mamãe fazia em tachos enormes, o fumo de corda que papai picava fino antes de enrolar seus cigarros, o cheiro de terra molhada que subia depois das tempestades de verão. Se fecho os olhos, ainda posso ouvir as cigarras cantando nas tardes quentes, anunciando mais um dia sem novidades na roça. Era 1940 quando a grande seca veio. As plantações morreram, os animais definharam e a fome escancarou sua boca na região. Pior que a fome, só o desespero que ela traz. Foi quando começaram os cochichos entre meus pais à noite, quando achavam que eu dormia. Falavam de São Paulo, da capital, onde diziam que tinha trabalho nas fábricas que cresciam como capim depois da chuva. Em uma manhã de abril, nunca esqueci porque os ipês amarelos estavam floridos, mamãe me arrumou com o vestido de domingo. Penteou meus cabelos com mais cuidado que o normal e colocou minhas coisas numa trouxinha de pano colorido. "A gente vai passear, minha flor?" perguntei animada. Ela não respondeu, apenas sorriu com os olhos marejados. Papai estava mais calado que o normal quando nos colocou na carroça emprestada do seu Juca. Viajamos por quase um dia inteiro, até chegar na casa da tia Mundica.
irmã da minha mãe, que eu mal conhecia. Tia Mundica tinha mãos grossas de quem trabalhava na terra, mas um coração macio como manteiga fresca. Morava sozinha desde que o marido morreu de febre amarela, numa casa simples de tijolos à vista, com um quintal que se estendia até onde a vista alcançava, repleto de árvores frutíferas e ervas de todo tipo. Ela tem mão boa para tudo que é verde, dizia a mamãe. A despedida foi rápida como o estalar de um chicote. Vamos para São Paulo arranjar trabalho. Voltamos logo para buscar você, disse papai, colocando na minha mão um envelope amarelado. Guarde isso, é importante. Vi os dois sumindo na curva da estrada, a poeira levantando ao redor da carroça. Tia Mundica segurou minha mão firme, me impedindo de correr atrás. Deixa ir, menina. O destino às vezes precisa de espaço para trabalhar. Aquela carta ficou guardada, intocada. Algo me dizia que as palavras ali escritas poderiam ferir mais que a própria ausência. Então a escondi entre as páginas da Bíblia Velha que tia Mundica me deu no meu primeiro Natal sem meus pais. Tia Mundica não era de muitas palavras, mas era generosa nos gestos. Me ensinou tudo o que sabia. A benzer quebranto, a conhecer as fases da lua para plantar, a fazer doce de mamão verde que ficava com gosto de céu. Menina, onde você põe a mão, brota vida, dizia ela, quando eu conseguia fazer pegar até os galhos que ela já tinha descartado como perdidos. O que ela não sabia é que eu regava cada muda, cada semente, com minhas lágrimas silenciosas derramadas de noite, quando ninguém estava olhando. Em minha cabeça de criança, eu acreditava que se fizesse tudo direito, se as plantas crescessem fortes, se eu ajudasse em casa, se fosse obediente, meus pais voltariam mais rápido. Cada carroça que passava na estrada de terra, em frente à casa, fazia meu coração disparar. Cada homem com chapéu de palha que aparecia no horizonte poderia ser meu pai. Cada mulher de vestido simples poderia ser minha mãe. A esperança é um bicho teimoso, que se alimenta até das migalhas mais insignificantes. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses, os meses se transformaram em anos, e a estrada nunca trouxe de volta quem levou. Cresci entre as jabuticabeiras e os pés de mandioca. Frequentei a escola da vila por alguns anos, o suficiente para aprender a ler e fazer contas. Ajudava a tia Mundica a vender quitutes na feira de domingo e ervas medicinais para as famílias da região. Ela nunca me tratou como um fardo, mas também nunca tentou ocupar o lugar dos meus pais. Você não é órfã, Aparecida? Eles só se perderam no caminho, repetia sempre que me via olhando para a estrada. Foi na feira que conheci Antônio, o Tonho da venda como todos o chamavam. Filho de imigrantes italianos, tinha herdado a pequena mercearia do pai e a expansão com um olhar compreensivo que parecia enxergar além das aparências. Ele foi o primeiro, depois de tia Mundica, a não me olhar com pena quando soube da minha história. Todo mundo carrega um peso, Aparecida. Ele me disse certa vez, enquanto pesava açúcar para uma cliente. O importante é não se curvar tanto que não consiga mais ver o céu. Nos casamos quando completei 18 anos. Um casamento simples, com festa no quintal da tia Mundica, onde as jabuticabeiras estavam carregadas e perfumavam o ar. Ela, já envelhecida, mas ainda firme como um ipê centenário, chorou quando entreguei um ramo de alecrim para ela levar ao altar comigo. Em memória dos meus pais, expliquei. Ela apertou minha mão e sussurrou. Eles perderam mais do que você, minha filha. Montamos nossa vida numa casinha de esquina perto da igreja matriz. O comércio dele ia bem, e eu ajudava costurando para fora, fazendo doces para festas e lavando roupa. Logo vieram os filhos, Zezinho, com os olhos escuros do pai, Marinete, com o gênio forte que lembrava minha tia, e depois de um tempo, quando já achávamos que a família estava completa, o caçula Serginho. Jurei para mim mesma, na noite em que segurei meu primeiro filho nos braços, que nenhum deles jamais conheceria o sabor amargo do abandono, que eu morreria antes de fazer com eles o que meus pais fizeram comigo. Tudo que eu fazia, cada ponto na costura, cada quilo de roupa lavada, cada vigia noturna ao lado de uma febre infantil, era para garantir que meus filhos soubessem que eram o centro do meu universo.
O tempo passou como água de córrego, rápido e sem possibilidade de voltar. Os meninos cresceram, estudaram o que puderam, casaram, tiveram seus próprios filhos. A vida parecia seguir seu curso natural, como as estações do ano que se sucedem sem alarde. Até que o Tonho, meu companheiro de 30 e tantos anos, partiu numa tarde de domingo de 1992, fulminado por um coração que decidiu parar sem aviso. Estava sentado na cadeira da varanda tomando seu café depois do almoço, quando simplesmente fechou os olhos e não abriu mais. Partiu como viveu, sem fazer barulho. No enterro, cercada pelos 3 filhos já adultos, senti o primeiro calafrio do que estava por vir. Não era apenas o vazio deixado pelo Tonho, era algo nos olhares que meus filhos trocavam, algo nas palavras medidas que usavam ao falar comigo. "Não se preocupe, mãe, nós vamos cuidar da senhora", disse o Zezinho segurando minha mão no cemitério. Palavras bonitas que, como eu descobriria mais tarde, podem esconder as intenções mais sombrias. Eu não sabia então, mas estava prestes a enfrentar meu segundo abandono. E este, vindo de quem veio, cortaria ainda mais fundo que o primeiro. Os 6 anos que se seguiram à morte do Tonho foram de uma solidão administrada. A casa, antes cheia de vozes e passos, agora ecoava apenas com meus movimentos. Os filhos apareciam de vez em quando, o Zezinho aos domingos, a Marinete nas datas importantes, o Serginho quando precisava de alguma coisa. Já não era como antes, mas eu entendia. Todos tinham suas vidas, seus trabalhos, suas famílias. O que eu não entendia eram os pedidos cada vez mais frequentes. Primeiro foi o Zezinho, pedindo dinheiro emprestado para resolver um problema no carro. Depois a Marinete, querendo as joias da tia Mundica, que eu guardava como relíquias. Por fim, o Serginho, sumindo com o dinheiro que eu havia juntado para consertar o telhado antes das chuvas. Nunca devolviam, nunca agradeciam verdadeiramente. Foi quando comecei a notar os olhares que lançavam para a casa quando achavam que eu não estava vendo, avaliando, calculando, como se estimassem quanto valia cada tijolo, cada palmo de terreno. Em 1998, faltando um dia para meu aniversário de 63 anos, tive um pressentimento estranho ao ver os 3 chegando juntos, coisa que não acontecia havia anos. O Zezinho trazia uma pasta de documentos debaixo do braço. A Marinete carregava um bolo de laranja, meu preferido. O Serginho, uma garrafa de vinho barato e um sorriso que não chegava aos olhos. "Mãe, viemos comemorar seu aniversário adiantado", anunciou Zezinho, me abraçando com força estudada. Nos sentamos à mesa da cozinha, aquela mesma onde tantas vezes os alimentei, sequei suas lágrimas, curei seus machucados. O bolo foi cortado, o vinho servido. Conversamos sobre amenidades, o tempo, os netos que cresciam, a política do país. E então, como quem não quer nada, o Zezinho abriu a pasta e tirou alguns papéis. "Mãe, andamos conversando. A senhora já não está mais tão jovem e essa casa é grande demais para uma pessoa sozinha. E se a senhora cair? Se passar mal de noite, quem vai socorrer?" Senti meu estômago afundar, como se tivesse engolido uma pedra. Conhecia aquele tom. Era o mesmo que o Tonho usava quando precisava dar uma notícia ruim a um cliente. "Encontramos um lugar perfeito para a senhora", continuou ele, passando-me um folheto colorido. "Vila dos Lírios. É uma comunidade para pessoas maduras, com assistência médica, atividades, companhia." Olhei para o papel brilhante em minhas mãos. Mostrava idosos sorridentes em jardins bem cuidados, jogando cartas, fazendo artesanato. Parecia um lugar agradável, se você não soubesse ler nas entrelinhas. "É um asilo", disse simplesmente devolvendo o folheto. "Não, mãe, é uma residência assistida", corrigiu Marinete rapidamente. "Bem diferente. A senhora vai adorar. Tem até horta comunitária." Olhei para os 3 buscando algum sinal de hesitação, alguma fresta por onde pudesse vislumbrar o amor que eu acreditava existir. Não encontrei nada além de determinação. "E a minha casa?", perguntei, sentindo um frio na barriga que nada tinha a ver com a idade. Foi quando o Zezinho empurrou os papéis em minha direção. Uma procuração.
um contrato com a tal Vila dos Lírios. Uma autorização de venda do imóvel. A gente cuida de tudo, mãe. A senhora não precisa se preocupar com contas, impostos, manutenção. Vamos administrar tudo e garantir que a senhora tenha uma velhice tranquila. Naquele momento, vi claramente o que estava acontecendo. Não era preocupação com meu bem-estar. Era cobiça. Era conveniência. Era a chance de se livrarem da obrigação de me visitar e, de quebra, ficarem com o único bem que eu possuía. A casa que construí com o Tonho, tijolo por tijolo, sacrifício por sacrifício. Uma parte de mim quis gritar, expulsá-los, mandar que nunca mais voltassem. Mas outra parte, talvez aquela menina de 5 anos que ainda esperava pelos pais na soleira da porta, apenas se resignou. Não tinha forças para mais uma batalha. Não contra meus próprios filhos. Preciso pensar, disse, levantando-me da mesa. Não tem muito o que pensar, mãe, insistiu o Serginho falando pela primeira vez. Já está tudo acertado. A senhora só precisa assinar. Olhei para ele, para o filho caçula que um dia embalei cantando músicas de ninar. Seus olhos evitavam os meus. E se eu não quiser ir? Perguntei. Um silêncio pesado caiu sobre a cozinha. Foi a Marinette quem o quebrou, com a voz que usava para repreender os filhos pequenos. Mãe, seja razoável. A senhora não pode mais ficar sozinha. E nós não podemos largar nossas vidas para ficar cuidando. É o melhor para todos. Pensei em tia Mundica, que cuidou de mim sem reclamar. Pensei no Tonho, que jamais teria concordado com aquilo. E pensei em mim mesma, nas noites que passei em claro com esses mesmos filhos, nos sacrifícios que fiz para que nunca lhes faltasse nada. Com mãos trêmulas, peguei a caneta que o Zezinho me oferecia. Assinei os papéis. Não porque acreditei nas palavras deles, mas porque já estava cansada. Algumas batalhas não valem a pena ser lutadas quando você sabe que já perdeu a guerra. O que eles não sabiam era que eu já havia me preparado para essa traição. 2 anos antes, quando percebi para onde soprava o vento, procurei o Dr. Juvenal, o único advogado da cidade que não era compadre dos meus filhos. Mudei meu testamento em sigilo absoluto. A casa e tudo mais que eu possuía não iria mais para meus filhos, mas para meus 4 netos. Enquanto assinava aqueles papéis naquela noite, uma estranha calma me invadiu. Eles pensavam que estavam me vencendo, mas não sabiam que o jogo verdadeiro acontecia em outro tabuleiro. Naquela noite, depois que meus filhos saíram, não consegui dormir. Fiquei sentada na cadeira de balanço do Tonho, olhando para as paredes da sala, para os retratos de família nos porta-retratos, para as marcas no batente da porta, onde medíamos a altura das crianças a cada aniversário. Cada canto daquela casa guardava uma história, cada objeto carregava uma memória. E agora, tudo seria tirado de mim. Foi a primeira vez em muitos anos que chorei sem tentar esconder. Chorei como no dia em que percebi que meus pais não voltariam. Chorei como quando o Tonho partiu, mas era um choro diferente, menos de tristeza e mais de raiva. Raiva de mim mesma por ter sido ingênua, por ter acreditado que o amor que dei seria devolvido na mesma medida. O abandono dos meus pais tinha uma justificativa, por mais dolorosa que fosse. Era um tempo de miséria, de fome, de desespero. Talvez eles realmente acreditassem que estariam me dando uma chance melhor de vida deixando-me com tia Mundica. Mas este abandono, vindo dos meus próprios filhos, não tinha desculpa. Era calculado. Era frio. Era movido pela ganância. Durante a madrugada, levantei-me e comecei a andar pela casa, tocando os móveis, as paredes, como se tentasse gravar cada detalhe na memória. Abri o armário onde guardava minhas poucas posses de valor. A Bíblia velha com a carta nunca lida dos meus pais. As joias simples da tia Mundica, que a Marinette não conseguiu pegar. A aliança do Tonho que eu usava pendurada em um cordão no pescoço desde que ele partiu. Coloquei tudo em uma caixinha de madeira que o Serginho tinha feito para mim na escola, quando ainda era um menino doce e atencioso. Na manhã seguinte, meu aniversário, esperava ao menos um telefonema, uma visita rápida antes da mudança para o asilo. Nada. Apenas o silêncio da casa vazia. E lá pelas 10 horas,
uma van branca estacionou na frente. Vila dos Lírios, residência para a melhor idade, dizia o letreiro na lateral. Um homem jovem de jaleco branco bateu à porta. Dona Aparecida, vim buscá-la. Seus filhos pediram para avisar que vão encontrá-la mais tarde na vila. Não tive nem chance de me despedir da casa propriamente. Peguei minha mala pequena, a caixinha de madeira com meus tesouros e segui o rapaz até a van. Durante o trajeto, olhei pela janela para as ruas conhecidas da cidade. Passei a vida inteira naquele lugar. Conhecia cada esquina, cada árvore, cada pessoa. Era estranho pensar que agora seria apenas mais uma idosa institucionalizada, sem casa, sem raízes, depositada em um lugar que não escolhi. A Vila dos Lírios ficava nos arredores da cidade. Uma construção grande e branca, cercada por muros altos e um jardim bem cuidado, exatamente como no folheto. Na entrada, uma placa dourada anunciava: cuidando com carinho de quem sempre cuidou de nós. A ironia me fez sorrir amargamente. Fui recebida por uma enfermeira sorridente demais, com aquele tipo de gentileza mecânica de quem faz a mesma coisa todos os dias. Bem-vinda, Dona Aparecida. Vai adorar nosso espaço. Temos atividades todas as manhãs, bingo às quartas, missa aos domingos. Ela falava sem parar, enquanto me conduzia pelos corredores de piso brilhante, mostrando a sala de TV, o refeitório, a sala de jogos. Tudo limpo, organizado e absolutamente impessoal. Idosos em diferentes estágios de lucidez estavam espalhados pelos ambientes, alguns conversando em pequenos grupos, outros apenas sentados, olhando para o nada. Meu quarto era pequeno, funcional. Uma cama de solteiro, um armário, uma mesinha de cabeceira, uma cadeira e uma janela com vista para o estacionamento. Foi ali, parada no meio daquele cubículo estéril, que a realidade me atingiu com toda a força. Estava sozinha, realmente sozinha. Quando a enfermeira saiu, dizendo que o almoço seria servido ao meio-dia, sentei-me na beirada da cama e olhei pela janela. Vi um carro que reconheci imediatamente, o do Zezinho. Estava estacionado ali embaixo e dentro dele pude ver meus 3 filhos. Conversavam animadamente e o Serginho segurava uma garrafa. Não vieram me ver. Não subiram para checar se eu estava bem instalada. Estavam apenas celebrando terem se livrado de mim. Naquele momento, algo endureceu dentro do meu peito. As lágrimas secaram. A tristeza deu lugar a uma determinação fria. Tudo bem, sussurrei para mim mesma. Se é assim que vocês querem, assim será. Abri minha mala e arrumei minhas poucas roupas no armário vazio. Coloquei a caixinha de madeira na gaveta da mesinha. Deitei na cama dura e olhei para o teto branco. No fundo, eu já sabia o que aconteceria. Eles venderiam a casa rapidamente. Talvez já tivessem até comprador. Dividiriam o dinheiro e seguiriam com suas vidas, me visitando talvez uma vez por ano, no Natal, por obrigação. E eu ficaria ali, definhando lentamente entre estranhos, apenas mais uma velha abandonada pela família. Mas eles não conheciam a filha de tia Mundica. Não sabiam que a mesma mulher que fazia brotar vida de galhos secos também sabia como plantar sementes de justiça que um dia floresceriam. Naquela noite, adormeci com um sorriso nos lábios. O testamento modificado seria minha última lição para eles. Uma lição sobre consequências, sobre respeito, sobre o verdadeiro significado de família. Eu podia ter perdido minha casa, minha liberdade, minha dignidade, mas não tinha perdido a capacidade de planejar o futuro, mesmo que fosse um futuro que eu talvez não vivesse para ver. Os primeiros dias na Vila dos Lírios foram os mais difíceis. Acordar em um quarto estranho, seguir horários determinados por outros, comer o que me serviam sem poder escolher, ouvir o choro noturno de outros idosos perdidos em suas memórias, tudo isso era como viver em um pesadelo, do qual eu não conseguia despertar. As notícias da cidade chegavam através de outros residentes que recebiam visitas regulares ou pelos funcionários mais jovens que gostavam de fofocar durante seus turnos. Foi assim que soube, apenas uma semana depois da minha chegada, que minha casa já estava à venda. Dona Cida,
A casa da senhora na esquina da igreja está com placa de "Vende-se", comentou Dona Lourdes, uma senhora que tinha chegado à vila poucos meses antes de mim. Minha filha passou por lá ontem e viu. Estão pedindo um bom dinheiro. Assenti com a cabeça, fingindo surpresa, enquanto o amargor subia pela garganta. A velocidade com que meus filhos agiam mostrava o quanto estavam ansiosos para se livrarem de qualquer conexão comigo. 3 semanas depois da minha chegada, recebi a primeira e única visita deles. Vieram os 3 juntos novamente, trazendo uma caixa de bombons e expressões estudadas de preocupação. "E então, mãe, está se adaptando bem?" perguntou a Marinette, olhando ao redor do quartinho como se avaliasse um produto recém-adquirido. "Estou", respondi simplesmente. "Venderam a casa?" Minha pergunta direta os deixou desconfortáveis. Trocaram olhares rápidos antes do Zezinho responder. "Bom, mãe, a gente precisava resolver essa questão. A casa estava parada, dando despesa. Conseguimos um bom preço. Vamos depositar o dinheiro numa conta para a senhora, para garantir seu conforto aqui." Eu sabia que era mentira. Não haveria conta, não haveria dinheiro reservado para mim, mas apenas sorri e aceitei a justificativa. Para que discutir? Eles tinham o poder legal que eu mesma lhes concedia ao assinar aqueles papéis. A visita durou menos de meia hora. Despediram-se com beijos apressados, promessas vagas de retorno breve e saíram quase correndo, como quem se livra de uma obrigação desagradável. Naquela noite, chorei pela última vez. Decidi que não desperdiçaria mais uma lágrima sequer com aqueles 3. Não mereciam nem mesmo minha tristeza. Os meses seguintes trouxeram uma rotina monótona. Acordar às 6, tomar café às 7, atividades forçadas às 9, almoço ao meio-dia, descanso obrigatório à tarde, jantar às 6, televisão até às 8, remédios e cama às 9. Dias iguais empilhados uns sobre os outros como tijolos de uma parede sem fim. Fiz algumas amizades. Dona Lourdes, seu Gervásio, Dona Eulália, outros idosos abandonados por suas famílias ou que, sem alternativa, acabaram ali. Compartilhávamos histórias, reclamações sobre a comida sem sal e o medo silencioso de morrer sozinhos, esquecidos em um quarto impessoal. Meu primeiro Natal na vila foi quando a realidade se cristalizou completamente. Esperava no fundo que meus filhos viessem, que tivessem ao menos essa consideração. A direção organizou uma festa melancólica, com um Papai Noel contratado que parecia tão perdido quanto nós, e uma ceia que tentava, sem sucesso, imitar o calor de um lar. Sentada junto à janela, observei famílias chegando para buscar seus idosos para passar a data em casa. Observei outros recebendo visitas, presentes, abraços. Eu apenas recebi um cartão assinado pelos 3, provavelmente comprado e enviado pela secretária do Zezinho. Foi quando uma batida suave na porta me surpreendeu. Ao abrir, encontrei um menino de uns 9 anos e 2 meninas, gêmeas, que deviam ter por volta de 7. Atrás deles, tímido, um garotinho menor, de não mais que 5 anos. "Vó Cida?" perguntou o menino mais velho, hesitante. Reconheci imediatamente meus netos. Pedrinho, filho do Zezinho, as gêmeas Aninha e Luluzinha, filhas da Marinette, e o pequeno Dudu, filho do Serginho. Estavam acompanhados por uma mulher que identifiquei como a babá que cuidava dos gêmeos. "Viemos dar Feliz Natal", disse Aninha, estendendo um desenho colorido onde se via o que parecia ser eu, cercada por corações. Meu próprio coração, que eu julgava endurecido, derreteu instantaneamente. Abracei cada um deles, sentindo o cheiro doce de criança, a maciez dos cabelos, o calor dos corpos pequenos. "Não era para virmos", confessou Pedrinho com a honestidade brutal das crianças. "Papai disse que você estava doente e não podia receber visitas. Mas a tia Cláudia disse que era mentira." A babá Cláudia corou ao ser mencionada. "Perdão, dona Aparecida. Eu não devia interferir, mas achei que as crianças tinham o direito de ver a avó no Natal. Convidei-os a entrar. Passamos 2 horas mágicas juntos. As crianças me contaram sobre a escola, sobre seus brinquedos,
suas pequenas alegrias e tristezas. Compartilhei com eles biscoitos que tinha guardado do lanche e ouvi suas risadas encherem aquele quarto estéril, transformando-o momentaneamente em um lar. Quando se foram beijando-me e prometendo voltar escondidos, senti algo que não experimentava há meses: esperança. Meus filhos podiam ter me abandonado, mas esses pequenos, essas versões puras e não corrompidas do meu sangue, esses sim lembravam o verdadeiro significado de família. Naquela noite de Natal fiz uma promessa a mim mesma. Viveria o tempo que fosse necessário para ver meus netos crescerem, para vê-los descobrir o segredo que plantei para protegê-los da ganância dos pais, para vê-los escolher um caminho diferente. E foi assim que minha vida no asilo ganhou um propósito. Já não era apenas esperar a morte em um quarto impessoal. Era resistir, era durar, era ser testemunha do que estava por vir. A vida na Vila dos Lírios era como navegar em um mar estagnado. Dias idênticos, um após o outro, sem surpresas ou expectativas. O maior desafio nos primeiros meses foi não me afogar na monotonia, não deixar que meu espírito definhasse junto com meu corpo, que aos 63 anos ainda era forte, mas já começava a protestar contra o tempo. O primeiro grande obstáculo foi o isolamento. Não o físico, afinal estava cercada por dezenas de outros idosos, mas o emocional. A sensação de ter sido descartada, de ter me tornado um problema resolvido, uma pendência arquivada. Os telefonemas dos meus filhos foram rareando até cessarem completamente. As visitas prometidas nunca se concretizaram, exceto nas datas de maior repercussão social, como Natal ou Dia das Mães. Quando apareciam por 15 minutos, traziam um presente qualquer e saíam aliviados por terem cumprido sua obrigação anual. Não crie expectativas, dona Cida, aconselhou-me seu Gervásio, um senhor de 80 anos que estava na vila havia uma década. Quanto mais você espera, mais dói quando não acontece. Mas como não esperar? Como não olhar para a porta cada vez que ouvia passos no corredor? Como não sentir um sobressalto cada vez que o telefone comum tocava na recepção? A depressão veio sorrateira, como uma névoa que vai envolvendo tudo aos poucos, até que você não consegue mais enxergar o que está à sua frente. Perdi o apetite. O sono tornou-se um luxo raro. Às vezes, passava dias sem trocar mais que algumas palavras necessárias com quem quer que fosse. Dona Aparecida está em processo de adaptação, ouvi a enfermeira-chefe dizer à diretora, quando achavam que eu não estava ouvindo. É normal. Muitos passam por isso nos primeiros meses. Alguns superam, outros... A frase inacabada pairou no ar, carregada de significados sombrios que eu conhecia bem. Tinha visto outros residentes definharem lentamente, perdendo primeiro a vontade de viver, depois a capacidade de se importar e, por fim, a própria vida. Foi quando recebi a primeira visita clandestina dos meus netos, 3 meses após terem aparecido no Natal. Era um domingo de abril, e eu estava sentada no jardim, olhando para as flores sem realmente vê-las, quando senti um puxão na manga do meu casaco. Vó Cida! Sussurrou Aninha, uma das gêmeas, com os olhos brilhando de excitação. Viemos te ver, mas é segredo. Atrás dela, escondidos parcialmente por um arbusto, estavam Pedrinho, Luluzinha e Dudu, todos com expressões conspiratórias que quase me fizeram rir depois de tanto tempo. Como vocês chegaram aqui? Perguntei, surpresa e emocionada. A tia Cláudia nos trouxe, explicou Pedrinho, apontando para a babá que acenava discretamente do portão. Ela disse aos nossos pais que ia nos levar ao parque, mas nós queríamos ver a senhora. Aquela visita foi como um raio de sol atravessando nuvens pesadas. As crianças me mostraram desenhos, contaram histórias da escola, perguntaram sobre minha vida no hotel de velhinhos, como inocentemente chamavam o asilo. Por uma hora, fui novamente avó, não apenas uma idosa institucionalizada. Antes de irem embora, Pedrinho, sempre o mais observador, perguntou: Vó, a senhora está triste aqui? A pergunta, tão direta e honesta, me pegou desprevenida. Pensei em mentir, em protegê-los da dura realidade. Mas algo nos olhos dele
Uma maturidade precoce, uma compreensão além da idade, me fez ser sincera. Sim, meu bem, estou triste, mas agora um pouco menos. Ele assentiu sério, como se confirmasse algo que já suspeitava. Nós vamos continuar vindo, prometeu, mesmo que nossos pais não queiram, e cumpriram a promessa. A cada 2 ou 3 semanas, Cláudia, a babá, encontrava uma desculpa para trazê-los. Às vezes todos juntos, às vezes apenas 1 ou 2, dependendo das circunstâncias. Essas visitas se tornaram meu farol na escuridão. A razão pela qual eu me esforçava para manter o ânimo, para continuar participando das atividades da vila, para não me entregar ao desespero. Mas nem tudo eram momentos de alegria. O segundo grande desafio veio quando descobri, através de uma conversa casual com Dona Lourdes, que minha casa, meu lar de décadas, havia sido vendida por um valor muito abaixo do mercado, numa transação suspeita para um amigo do Zezinho. Dizem que foi praticamente um presente, comentou ela, sem perceber o quanto suas palavras me feriam. O comprador já está derrubando tudo para construir um prédio comercial. Naquela noite, sozinha no meu quarto, enfrentei a tentação de desistir, de deixar que a mágoa e o ressentimento me consumissem por completo, de me entregar à amargura que crescia dentro de mim como uma erva daninha. Foi quando me lembrei de tia Mundica e de suas palavras. Aparecida, a vida é como uma horta. Se você não arrancar o mato ruim todo dia, ele sufoca o que presta. Levantei-me, abri a gaveta da mesinha onde guardava meus poucos pertences de valor e peguei a Bíblia velha onde ainda estava, intacta, a carta dos meus pais. Por décadas evitei abri-la, temendo o que poderia encontrar. Mas naquela noite precisava de algum tipo de conexão, algum tipo de resposta. Com mãos trêmulas rompi o envelope amarelado pelo tempo. Dentro, apenas um papel em branco. Nenhuma palavra, nenhuma explicação, nenhuma despedida. Nada. Estranhamente, aquele vazio me trouxe uma clareza inesperada. Meus pais não deixaram nada escrito, mas eu podia escrever minha própria história. Podia escolher como reagir ao abandono, como seguir adiante, como transformar a dor em algo diferente. Na manhã seguinte, pedi à enfermeira um caderno e canetas. Comecei a escrever, não apenas memórias ou lamentações, mas planos. Comecei a organizar minhas ideias, a registrar o que queria dizer aos meus netos quando crescessem, a documentar as lições que aprendi em uma vida de abandonos e recomeços. E foi assim, entre visitas clandestinas dos netos e páginas preenchidas com minha letra trêmula, que encontrei forças para enfrentar aqueles primeiros e difíceis meses no asilo. Não era o fim que eu havia imaginado para minha vida, mas talvez pudesse ser o começo de algo que eu ainda não conseguia vislumbrar completamente. À medida que os meses se transformavam em anos, desenvolvi estratégias para sobreviver na Vila dos Lírios, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Decidi que, se estava condenada a passar o resto dos meus dias naquele lugar, faria ao menos com que esses dias tivessem algum significado. Comecei a participar mais ativamente das atividades oferecidas. Nas aulas de artesanato, redescobri o prazer de criar com as mãos. No grupo de jardinagem, apliquei o conhecimento herdado de tia Mundica, ajudando a transformar o jardim institucional em algo mais acolhedor, com ervas aromáticas e flores coloridas. A senhora tem mesmo mão boa para as plantas, dona Aparecida, comentou a terapeuta ocupacional, impressionada com como até as mudas mais frágeis prosperavam sob meus cuidados. É que converso com elas, respondi, sem mencionar que às vezes também chorava sobre elas, como fazia na infância. Minha primeira tentativa real de mudança veio quando propus à direção um projeto de horta comunitária mais ampla, onde poderíamos cultivar verduras e legumes para consumo da própria instituição. Isso vai economizar dinheiro e melhorar nossa alimentação, argumentei, mostrando um plano detalhado que havia desenhado no meu caderno. E vai dar mais propósito para muitos de nós que viemos da roça e sabemos lidar com a terra. A ideia foi recebida com entusiasmo moderado pela diretora, uma mulher eficiente, mas sempre preocupada com custos e benefícios.
após 2 semanas de deliberação, recebi autorização para começar em uma pequena área nos fundos da propriedade. Reuni um grupo de 5 idosos interessados e começamos a preparar a terra em uma manhã de sol ameno. Havia algo profundamente terapêutico em afundar as mãos no solo, em arrancar ervas daninhas, em planejar o que seria plantado em cada canteiro. Por algumas horas não éramos mais velhos descartados. Éramos agricultores, criadores, pessoas com conhecimento valioso. Meu marido tinha uma lavoura de milho que era a inveja da região, contou Dona Eulália, enquanto ajudava Pepe a preparar um canteiro. Nunca pensei que voltaria a plantar na minha idade. Trabalhamos por semanas, enfrentando o cansaço dos corpos envelhecidos, mas impulsionados por um entusiasmo renovado. Plantamos alface, cebolinha, tomate, cenoura, beterraba, uma pequena horta que prometia não apenas alimentos frescos, mas também um pedaço de dignidade. Quando os primeiros brotos começaram a aparecer, senti um orgulho que há muito não experimentava. Era como se cada plantinha que furava a terra fosse uma pequena vitória contra o esquecimento, contra a irrelevância que tentavam nos impor. No entanto, a euforia durou pouco. Numa manhã, chegamos para cuidar da horta e encontramos tudo destruído. Alguém, provavelmente adolescentes que costumavam pular o muro para usar o terreno como atalho, havia pisoteado nossos canteiros, arrancado as mudas, destruído semanas de trabalho cuidadoso. É um sinal, disse seu Gervásio, desanimado. Nem isso podemos ter. A decepção foi esmagadora. Não apenas pelo trabalho perdido, mas pelo simbolismo daquela destruição. Era como se o mundo estivesse nos dizendo mais uma vez que nossos esforços não importavam, que não tínhamos mais direito a sonhar ou construir. Muitos do grupo desistiram. Voltaram para suas rotinas de apatia, para as cadeiras na frente da televisão, para os dias vazios de significado. Por um tempo quase me juntei a eles. O desânimo era como um peso no peito, difícil de carregar. Foi durante esse período sombrio que recebi uma visita inesperada. Não dos meus netos, que continuavam vindo regularmente, mas de Ercília, a farmacêutica da cidade que ocasionalmente trazia medicamentos para a vila. Ela sempre parava para conversar comigo, talvez por ter conhecido o Tonho, talvez por simples bondade. Dona Cida estava passando pela sua antiga casa ontem, ela comentou após as saudações habituais. Estão derrubando tudo. Seu Zezinho apareceu por lá com os irmãos, pareciam estar comemorando. Tinham bebida, música alta. A notícia era como sal em uma ferida aberta. Meus filhos celebrando a destruição do lar onde os criei, onde vivemos tantas histórias. Por um instante senti o coração falhar, a respiração ficar difícil. A senhora está bem? Perguntou Ercília, preocupada com minha súbita palidez. Estou, menti. São apenas lembranças. Naquela noite, tive o primeiro ataque de pânico. Senti o peito apertar, o ar faltar, um suor frio escorrer pela testa. A enfermeira de plantão precisou ser chamada e me aplicou um calmante. É comum, ela disse, com uma gentileza profissional. Muitos residentes passam por episódios assim. Vai melhorar com o tempo. Mas eu sabia que não melhoraria simplesmente com o passar do tempo. A dor do abandono, a traição, a impotência, tudo isso precisava ser enfrentado, não apenas anestesiado com remédios. Nos dias que se seguiram ao ataque, permaneci recolhida no quarto, recusando participar das atividades, mal tocando na comida. Era como se um poço negro tivesse se aberto dentro de mim, sugando qualquer vontade de continuar. Foi quando recebi outra visita inesperada. Pedrinho, meu neto mais velho, apareceu sozinho uma tarde, trazido discretamente pela sempre fiel Cláudia. Vó, trouxe uma coisa para a senhora, disse ele, estendendo um pacote mal feito, embrulhado em papel de pão. Dentro encontrei sementes, dezenas delas de vários tipos, guardadas em saquinhos de papel com nomes escritos na letra infantil dele: alface, tomate, couve, manjericão. A tia Cláudia me contou sobre a horta que destruíram, explicou ele com uma seriedade comovente. Pensei que a senhora podia começar de novo.
Olhei para aquele menino de 10 anos, com os olhos escuros do avô e uma compreensão que ia muito além da sua idade. Naquele momento algo se quebrou dentro de mim, não de tristeza, mas de alívio, como se um dique rompesse, liberando águas há muito represadas. Abracei meu neto com força, sentindo seu corpo pequeno e firme contra o meu, já curvado pelo tempo. Obrigada, meu bem, sussurrei. Você me lembrou de algo importante. O que, vó? Que quando uma plantação é destruída, a gente não desiste. A gente planta de novo. No dia seguinte, levantei-me cedo, lavei o rosto, prendi os cabelos brancos em um coque firme e procurei a diretora. Apresentei um novo plano para a horta. Desta vez com uma cerca protetora e um sistema de rodízio, para que sempre houvesse alguém por perto vigiando. A senhora não desiste mesmo, hein? Comentou ela, entre admirada e divertida. Desistir é um luxo que não temos na minha idade, respondi. Cada dia é precioso demais para ser desperdiçado. A segunda tentativa da horta começou com menos participantes, mas com mais determinação. Replantamos tudo, semente por semente, incluindo as que Pedrinho havia me dado. Cada muda que brotava era uma pequena vitória contra o desespero. Cada folha verde um testemunho de que ainda era possível criar, mesmo quando parecia que tudo estava perdido. Dessa vez, a horta vingou. E com ela, algo dentro de mim também. Conforme os anos passavam na Vila dos Lírios, percebi que envelhecer é uma arte que poucos dominam. Não se trata apenas de acumular anos, mas de aprender a navegar em águas cada vez mais turbulentas com um barco cada vez mais frágil. Quando completei 70 anos em 2005, já era uma das residentes mais antigas e respeitadas. A horta comunitária que iniciamos havia se expandido e agora fornecia boa parte dos vegetais consumidos na instituição. Esse pequeno sucesso me deu uma posição diferenciada. Não era mais apenas mais uma velha, mas dona Cida da horta, alguém com um propósito, uma contribuição. No entanto, novos desafios surgiram. Meu corpo, que sempre fora forte e resistente, começou a apresentar as limitações inevitáveis da idade. A artrite nas mãos tornava doloroso o trabalho na terra que tanto amava. A visão, antes aguçada o suficiente para enxergar a menor erva daninha entre as mudas, começou a embaçar. E o coração, aquele músculo teimoso que continuava batendo apesar de todas as decepções, dava sinais de cansaço. A senhora precisa diminuir o ritmo, aconselhou o Dr. Martins, o médico que visitava a vila quinzenalmente. Artrite, pressão alta, início de catarata. Precisa se cuidar mais. Era difícil aceitar essas limitações. Por tanto tempo, meu corpo havia sido minha ferramenta, meu meio de expressão, minha independência. Agora traía-me aos poucos, cedendo ao tempo de maneiras que eu não podia controlar. O pior momento veio quando, depois de uma tontura súbita, caí no jardim e fraturei o pulso. Foram 6 semanas com o braço imobilizado, dependendo de ajuda para as tarefas mais básicas: vestir-me, alimentar-me, tomar banho. Para alguém que passou a vida cuidando dos outros, ser cuidada era uma humilhação difícil de suportar. Não é vergonha precisar de ajuda, dona Cida, disse-me Sueli, a enfermeira mais jovem e gentil da equipe. É apenas parte da vida. Durante aquelas semanas de dependência forçada, aprendi uma lição valiosa. Aceitar ajuda não significa perder a dignidade. Significa reconhecer nossa humanidade compartilhada, nossa vulnerabilidade comum. Era um aprendizado tardio para alguém tão orgulhosa quanto eu. Paralelo a esses desafios físicos, vinham as notícias do mundo exterior, trazidas por visitas ou pelos poucos jornais que circulavam na vila. Soube que o Zezinho havia se tornado vereador na cidade, usando o dinheiro da venda da minha casa para financiar sua campanha. A Marinette abrira uma boutique no centro, vendendo roupas importadas para as senhoras da sociedade. O Serginho mudara-se para a capital, onde trabalhava em algo relacionado a investimentos. Meus filhos prosperavam materialmente, construindo suas vidas sobre o alicerce da minha casa vendida, da minha velhice descartada como um objeto sem valor. As notícias doíam, não posso negar.
Mas a dor vinha acompanhada de uma estranha satisfação ao saber que meus netos cresciam, estudavam, tornavam-se pessoas diferentes dos pais. Pedrinho, agora adolescente, havia decidido estudar direito, igual ao doutor Juvenal, vó, para defender quem não pode se defender. As gêmeas Aninha e Luluzinha, com seus talentos diferentes, uma para a música, outra para os números, brilhavam na escola. E o pequeno Dudu, já não tão pequeno, mostrava a mesma habilidade do avô Tonho para consertar coisas, para enxergar como as peças se encaixavam. Suas visitas, ainda secretas depois de tantos anos, eram meu combustível. O que meus filhos não entendiam é que, ao tentar me apagar de suas vidas, haviam, na verdade, me conectado mais profundamente à geração seguinte. Meus netos me viam não como uma obrigação ou um fardo, mas como uma história viva, uma conexão com suas raízes, uma fonte de sabedoria que seus pais, em sua pressa de avançar e adquirir, haviam negligenciado. Foi durante esse período que desenvolvi uma nova habilidade, a de contar histórias. Nas noites de inverno, quando o frio mantinha muitos residentes na sala comum ao redor do aquecedor, comecei a compartilhar as histórias da minha vida. A infância com tia Mundica, as tradições antigas do interior, os remédios caseiros, as festas de São João de antigamente, as receitas que minha tia me ensinara. Conte mais, dona Cida, pediam os outros idosos, muitos com memórias já fragmentadas, agarrando-se às minhas palavras como a uma âncora no presente. Percebi então o poder da memória, da narrativa. Ao contar nossas histórias, mantemos vivo não apenas o passado, mas a nós mesmos. Cada lembrança compartilhada era um fio que me conectava ao tecido da existência, que afirmava: estive aqui, vivi, importei. Com o tempo, as enfermeiras começaram a trazer seus cadernos para anotar minhas receitas de chás e ungüentos. A diretora, impressionada com o interesse que minhas histórias despertavam, sugeriu que eu coordenasse um círculo de memória semanal. A senhora tem um dom, ela disse. Faz os outros se lembrarem de quem foram, de onde vieram. Esse reconhecimento, embora tardio, trouxe-me um novo sentido. Se não podia mais trabalhar na terra com a mesma energia, podia cultivar memórias, podia plantar histórias que talvez sobrevivessem a mim. E foi assim, entre dores nas juntas, comprimidos para a pressão e histórias compartilhadas nas noites frias, que encontrei um novo equilíbrio. As limitações físicas eram compensadas por uma clareza interior que só os anos podem trazer. A velhice é uma traição do corpo, mas uma libertação da alma. Disse certa vez a uma Sueli perplexa com minha filosofia improvisada. Quanto menos você pode fazer, mais precisa ser. E nessa economia de ser, não de fazer, encontrei uma paz que nunca imaginei possível dentro dos muros de um asilo. Em 2012, quando já completava 14 anos na Vila dos Lírios, ocorreu algo que mudaria o curso da minha história. Era uma quarta-feira comum, dia de bingo na instituição. Uma atividade que eu evitava, preferindo ficar no jardim ou em meu quarto. Estava arrumando minhas poucas roupas no armário quando Sueli, a enfermeira, bateu à porta com uma expressão incomum. Dona Aparecida tem uma visita para a senhora. Pensei imediatamente nos meus netos, que continuavam vindo me ver regularmente, mesmo agora que eram adolescentes, e jovens adultos com suas próprias agendas. Pedrinho já estava na faculdade de Direito, as gêmeas no último ano do ensino médio e Dudu cursando o técnico de mecânica. Mas quando cheguei à sala de visitas, encontrei um homem de meia idade, vestido formalmente, com uma pasta de couro sob o braço e óculos de armação fina. Reconheci-o imediatamente, apesar dos anos passados. Doutor Juvenal, murmurei, sentindo o coração acelerar. Ele levantou-se e apertou minha mão com firmeza. Parecia mais velho, naturalmente, com o cabelo agora completamente branco e algumas rugas novas, mas mantinha aquela mesma expressão de seriedade competente que me dera confiança quando o procurei tantos anos atrás. Dona Igara Aparecida, que bom encontrá-la bem, disse ele, indicando uma cadeira para que eu me sentasse. Sei que minha visita inesperada
mas temos assuntos importantes a tratar. Olhei ao redor nervosa, temendo que algum funcionário estivesse por perto escutando. O doutor Juvenal, notando minha inquietação, sorriu reasseguradamente. Não se preocupe. Pedi privacidade para nossa conversa. É confidencial. Advogado e cliente. Relaxei um pouco, mas minha curiosidade estava aguçada. Por que ele estaria ali depois de tantos anos? O testamento que fizéramos só seria pertinente após minha morte. Aconteceu algo, doutor? Ele abriu a pasta e retirou alguns documentos, organizando-os metodicamente sobre a mesa baixa entre nós. Dona Sora Aparecida, lembra-se do testamento que fizemos em 1996, antes de seus filhos a transferirem para cá? Assenti. Como poderia esquecer? Aquele documento era minha pequena revanche, minha forma de garantir que a injustiça não seria completa. Pois bem, ocorreram alguns desdobramentos que a senhora precisa saber. Ele ajustou os óculos, assumindo um tom profissional. Seu neto Pedro me procurou recentemente. O Pedrinho? Perguntei surpresa. Mas ele nem sabe sobre o testamento? Exatamente. Ele me procurou por outros motivos. Está estagiando em um escritório de advocacia e, coincidentemente, está trabalhando em um caso que envolveu uma busca no cartório por documentos antigos. Foi quando encontrou o registro do seu testamento. Senti um frio na barriga. O segredo que guardei por tanto tempo havia sido descoberto. Não da forma que planejei. Não no momento que imaginei. Ele contou para o pai? Dr. Juvenal balançou a cabeça negativamente. Não. Ele veio diretamente a mim como profissional pedindo esclarecimentos. Naturalmente expliquei que não podia revelar o conteúdo sem sua autorização. Respirei aliviada, mas ainda confusa. E então? Pedro me fez perguntas muito inteligentes, Dona Aparecida. Perguntas que revelaram que ele suspeitava há muito tempo da maneira como seus filhos a trataram. Ele questionou sobre a venda da casa, sobre transferências de bens, sobre se a senhora havia sido propriamente consultada. Senti os olhos arderem com lágrimas contidas. Meu neto, aquele menino que me trazia sementes escondidas, agora um jovem adulto investigando as injustiças cometidas contra mim? O que o senhor respondeu? Disse que precisaria falar com a senhora antes de qualquer coisa. Ele fez uma pausa, mas assumindo uma expressão mais grave. Mas há mais. Seus filhos estão planejando vender o terreno onde era sua casa. Agora um estabelecimento comercial para uma construtora. É um negócio de valor considerável. Franzi o senho, confusa. Mas eles já venderam a casa anos atrás. Sim, mas para um amigo do seu filho José, por um valor muito abaixo do mercado, em uma transação que, digamos, não resistiria a um escrutínio legal apropriado. Agora, com a valorização da área, estão recomprando para revender com lucro substancial. A engenhosidade da traição me atingiu como um golpe físico. Não bastava terem me abandonado e vendido minha casa. Ainda encontravam formas de lucrar mais com isso, de espremer até a última gota do que haviam me tomado. Isso é legal? Perguntei, sentindo uma raiva fria crescer dentro de mim. Existem irregularidades na primeira transação que poderiam ser questionadas. Ele hesitou. Dona Aparecida, seu neto está determinado a investigar isso. Ele me pediu para verificar se a senhora foi coagida ou enganada quando assinou a procuração que deu poderes aos seus filhos. Fiquei em silêncio por alguns momentos, absorvendo todas as implicações. Meu neto, por conta própria, estava desenterrando verdades que eu havia deixado dormir, por cansaço, por resignação. O que ele pretende fazer? Perguntei finalmente. Isso depende da senhora. Se confirmar que foi enganada ou pressionada, ele quer abrir um processo para anular a venda original e todas as transações subsequentes. Sendo seu neto e estudante de direito, ele pode representá-la com minha supervisão. A possibilidade de justiça depois de tantos anos era quase dolorosa de contemplar. Seria como reabrir uma ferida que, se não havia cicatrizado completamente, ao menos já não sangrava diariamente. Doutor Juvenal, isso afetaria meu testamento? Aquele em que deixo tudo para meus netos? Não necessariamente. São questões separadas.
O testamento trata da destinação dos seus bens após seu falecimento. O que seu neto propõe é recuperar o que foi ilegalmente tomado da senhora enquanto ainda está viva. Levantei-me e caminhei até a janela, observando o jardim da vila, onde tantos idosos como eu passavam seus dias, muitos também abandonados por suas famílias. A ideia de confrontar meus filhos, de expor publicamente o que haviam feito, trazia sentimentos contraditórios. O senhor acha que temos chances? Perguntei, ainda de costas para ele. Com a documentação que temos e o testemunho da senhora, sim. Especialmente considerando que seu filho José é agora uma figura pública, um vereador. A publicidade negativa pode ser suficiente para forçá-los a um acordo. Virei-me lentamente, sentindo o peso dos meus 77 anos, mas também uma resolução que não experimentava há muito tempo. Preciso pensar, doutor. Não é uma decisão simples. Compreendo perfeitamente. Ele recolheu os documentos, devolvendo-os à pasta. Seu neto me pediu para entregar isso à senhora, independentemente da sua decisão. Estendeu-me um envelope. Dentro havia uma carta escrita à mão e uma fotografia recente dos 4 netos juntos, sorridentes, em frente ao que parecia ser o campus da Faculdade de Direito. Ele virá visitá-la no domingo, continuou o advogado. Disse que é importante que vocês conversem pessoalmente. Depois que Dr. Juvenal se foi, sentei-me na minha cama e li a carta de Pedrinho várias vezes. Era uma declaração de amor, de respeito, mas também de indignação. Vó Cida, escreveu ele, sempre soubemos que havia algo errado na história que nossos pais contavam. Agora que tenho conhecimento e ferramentas, quero corrigir essa injustiça. Não pelo dinheiro ou propriedade, mas pela verdade. A senhora merece justiça antes que seja tarde demais. Aquela noite foi de insônia. As implicações de confrontar meus filhos, de expor publicamente o abandono e a traição, de possivelmente recuperar alguma forma de justiça depois de tantos anos, tudo isso girava em minha mente como um redemoinho. Na manhã seguinte, tomei minha decisão. Pedi a Sueli que me ajudasse a ligar para o Dr. Juvenal. Quando ele atendeu, minha voz não tremeu. Doutor, pode dizer ao meu neto que concordo. Está na hora da verdade vir à tona. Nos dias que se seguiram, senti uma estranha mistura de medo e antecipação. Era como se um grande relógio invisível tivesse começado a avançar após anos parado. Algo estava em movimento, algo que não poderia mais ser detido. O confronto que se aproximava seria doloroso, sem dúvida. Mas pela primeira vez em quase 15 anos, senti que não era mais apenas uma espectadora da minha própria história. Era, novamente, uma protagonista. Você acompanhou até aqui minha jornada de abandono e resistência. Depois de 15 anos presa entre as paredes brancas do asilo, finalmente encontrei a coragem para lutar por justiça. Meus filhos pensavam que eu estava derrotada, mas não contavam com a determinação do sangue que corre nas veias dos meus netos. Se quiser descobrir como enfrentei aqueles que me traíram, como finalmente confrontei meus próprios filhos e transformei minha dor em algo maior que eu mesma, não perca a parte 2 desta história no meu perfil. Importante. Procure pela parte 2 e verifique o primeiro comentário fixado, onde encontrará mais detalhes sobre esta história de superação e redenção na velhice.